Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, só quero relembrar que dentro daquilo que nós chamamos aqui na igreja de os 8 fundamentos, não é? Que conheçam as escrituras, amem os irmãos, busquem a santidade, vivam por princípios, tenham bom testemunho, preguem o evangelho, tenham um coração de servo e valorizem a família. Nós estamos no mês dos princípios. Nós a cada 2 anos expomos intensamente esses 8 fundamentos. Nós queremos ser uma igreja que quer transformar pessoas descrentes em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo que vivam esses fundamentos. Então hoje, qual é a data hoje? 24, né? Nós estamos nos aproximando do fim do mês, o fim do mês onde nós refletimos sobre viver por princípios. Josué capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor que chegou até nós. E entendemos, meu Pai, toda a tua obra através da história. Todo o teu uso de irmãos e irmãs corajosos que lutaram para que essa palavra um dia chegasse até nós. Que ela, meu Pai, se manifeste aqui diante de nós, como tu dizes, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que divida, que manifeste tudo que há de ser manifesto, porque a tua palavra diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E nós nos rendemos ao falar da tua palavra e os princípios nela embutidos. Derrama a tua palavra poderosamente aqui, nesse lugar, agora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Josué é um livro sobre uma missão. Josué tem uma missão. É uma missão militar, uma missão de guerra. Inclusive Josué é um incrível estrategista militar, estudado no mundo inteiro, acredite. Ele é o sucessor de Moisés. E agora Deus diz: é com você. Moisés,
morreu, é com você. Quando a gente vê certas coisas muito específicas da Escritura para certos personagens, a nossa mente carnal pode pensar assim: isso não vai ter nada a ver comigo, porque eu não sou estrategista militar, eu não tenho nações para conquistar, eu não sou Josué, e isso não tem nada a ver comigo. Mas preste atenção, se você quer que a sua vida tenha sentido, se você quer que a sua vida tenha sentido nesse mundo, de vez em quando você tem que perguntar: qual é a missão? Qual é a missão mesmo? Se nós perguntarmos à maioria das pessoas: e aí? Qual é a missão? Você vai atravessar essa vida sendo uma pessoa sem missão, sua vida não tem muito sentido. Tudo bem que uma criança, que um pré-adolescente, que um adolescente ainda tenha dúvidas sobre qual é a missão, mas um adulto que conhece as Escrituras, que supostamente anda com Deus, deveria saber qual é a missão. Nem que seja edificar uma família forte e diferenciada na presença de Deus e pagar todos os preços possíveis para isso, mas você tem que saber qual é a missão. Atenção, homens. Quem é homem aí, diga amém. Eita, os cabras são homens. Pelo menos no amém, os cabras são homens. A palavra submissão significa embaixo da missão. A ideia de submissão é que um homem tem uma missão e uma mulher o apoia nesta missão. Agora, como é que você quer que uma mulher se submeta a você em amor, obviamente, se você não sabe nem quem você é, se você não sabe qual é a missão, se você não sabe para onde você vai? Qual é a missão? Muitas vezes nós sabemos qual é a missão. O que nós não sabemos é quais são os elementos que são necessários para desenvolvê-la até o fim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Bem inicialmente, de vez em quando, você vai precisar de um lema. O que eu vou dizer aqui é muito brutal. Tipo, brutal. E quando eu digo que é brutal, é porque é brutal, tá? De vez em quando, você vai precisar de um lema do tipo: morreu, morreu. Você entende esse lema? Morreu, morreu. Moisés havia acabado de morrer. Josué era seu discípulo, lado a lado. Moisés é o cara. Moisés é o cara do Velho Testamento. E aí de repente morre Moisés. Moisés é o homem que recebeu as tábuas da lei, é o homem que abriu o mar vermelho, é o homem que renunciou a ser príncipe do Egito para estar do lado do seu povo, é o homem a quem Deus disse para a irmã dele e para o irmão dele: olha, se eu tenho alguma visão, eu falo com profetas em sonhos, em visões, mas com Moisés eu falo diretamente, eu falo face a face. E Josué passou toda a sua vida colado aqui: eu quero aprender, eu quero ser Moisés, eu quero aprender tudo que esse Moisés sabe. Aí agora Moisés morreu. O que acontece quando as pessoas próximas da gente morrem? A gente chora, né? A gente lamenta: morreu. A gente começa a lembrar das cenas com aquela pessoa: antes de ontem estava bonzinho, tomou café aqui, né? A gente lembra das frases que a pessoa falou, não é? O Brasil tem uma cultura muito feia, é a cultura do não choro. Você vai no enterro, o cara perdeu a mãe, aí você chega lá: não chore não. O cara devia falar assim: você fala isso que não é sua mãe, né? Se fosse sua mãe, você estava chorando, mas comigo você veio com esse negócio de não chore não. É esquisita essa cultura do Brasil de não chore. Encha ele de calmante para ele não chorar, encha ela de calmante. E é ruim isso, porque a pessoa vai acabar chorando pelo resto da vida, aos poucos. É melhor chorar tudo, é melhor se rasgar de chorar.
No enterro de pobre, os pobres choram mais. Ah, eu quero morrer também. Enterro de rico é diferente, né? No óculos escuro. Um choro ali bem comedido. Como era entre os judeus? Eu gosto de como era entre os judeus. 30 dias para chorar. Tá bom assim? Para tudo, vamos chorar até se rasgar. É para chorar, é para a alma botar para fora, para nada ficar encruado, não ficar nenhum trauma. Chorar mesmo. Agora eu imagino que para uma pessoa como Moisés, o choro deve ter sido descomunal. Vamos chorar. Imagina toda a nação de Israel chorando a morte de Moisés, né? Mas chorando para valer. Só que tem um detalhe. Terminou os 30 dias, parou. Engole o choro, vamos para frente, porque a vida continua. É mais ou menos isso que Deus vai dizer para Moisés, ou para Josué. Ó Josué, acabou o chororô. A vida continua. Agora tem as terras para conquistar. Algumas pessoas não vão cumprir sua missão porque elas não entendem esse negócio do morreu. Não quer dizer que a gente tenha que ser seco e insensível. Quer dizer que existe o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E quando alguém vai para o lado de lá, ele não devia se meter muito do lado de cá, né? Tem aquela mulher que diz: ah, se eu morrer, meu marido casar de novo, eu não queria que a outra usasse a minha louça. Usar a minha louça. Usar minha roupa de cama, usar meu guarda-roupa. Não. Minha irmã, você morreu, você está do lado de lá, você não devia se meter do lado de cá. As coisas funcionam muito bem, quando ninguém se mete. Quem mandou furar a fila, né? Como diria um amigo meu. Você furou a fila, fique lá, não fique se metendo aqui no mundo dos vivos. Há pessoas que dizem assim: ah, meu filho são minha vida, se meu filho morrer, eu vou morrer também. Vai não. E a propósito, corrija isso: seus filhos não são sua vida. Se seus filhos forem sua vida, você precisa de uma vida. Seus filhos são parte importante de sua vida. A sua vida é sua vida. Sua vida, num certo sentido, é Deus e a dependência que você tem de Deus. Se um filho meu morrer, eu não queria enterrar um filho, mas se um filho meu morrer, eu vou chorar. Mas vai chegar a hora de dizer: parou, a vida continua. Quantas mães morreram junto com o filho? Não vai poder cumprir a missão. O filho morreu, ela morreu junto. Quantas viúvas estão casadas com o defunto? Ela ainda vê ele, ela ainda olha para o paletó dele, ela ainda... Se vacilar, você pega ela conversando com ele, né? Porque ela não entendeu, morreu. Simples assim esse conceito. Duro, é verdade. Mas o que é a morte, meus irmãos? Num certo sentido, é o nunca mais. O que ficou são as lembranças do passado. Não dá para criar um presente com o morto. Não existe um presente com o morto. Não faz muito bem decorar a casa para o morto. Cada vez que você lembrar, você vai ficar preso, você não vai viver. Não há missão cumprida se você não entende que certas pessoas não estão mais aqui. Simplesmente não estão mais aqui. O que é que Deus diz? Ô Josué, meu servo Moisés morreu. Josué precisava entender isso. Meu servo Moisés é morto. Se você quer cumprir a missão, de vez em quando, nós vamos perder alguns queridos. Alguns vão perder mãe. Sim, milhões hoje estão perdendo mãe. Alguns vão perder a tia, a avó. Alguns vão perder o filho. Deve ser uma dor incrível. Mas você não pode morrer junto. Nunca esqueça disso. Não morra junto. A missão precisa de você vivo.
E quando você tiver 80 anos, ainda tem missão. Nem que seja lá do seu leito, ainda tem missão, ainda tem coisa para ensinar. Mas você não pode fazer isso morrendo junto. Josué, meu servo Moisés morreu. Agora vamos virar a página. Já choraram os 30 dias. Agora vamos para frente. Para cumprir a missão também, você precisa entender que está nesse mundo construindo um nome. É bonito como a Bíblia chama aqui Josué e Moisés. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Isso é um nome bonito para dar para alguém, não é não? Numa geração que as pessoas querem ser apóstolos, bispos, vice-deus, arcanjos, patriarca, novo Abraão, a Bíblia diz, morreu Moisés, servo do Senhor. Davi chegava para Deus e dizia, Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva. Agora eu pergunto, mãe, é assim que seu filho fala com Deus, quando fala sobre você? Eu sou teu servo, filho da tua serva. Pai, é assim que seu filho se refere quando fala com Deus sobre você? Eu sou teu servo, filho do teu servo. Estamos aqui construindo um nome e não há nome mais digno do que esse. Servo de Deus. Legal se colocassem no seu epitáfio, né? Ele foi um servo de Deus. Na sua lápide, ela foi uma serva de Deus. Só bastava isso para termos uma vida incrível. Infelizmente, ao longo da vida, alguns vão construindo outros nomes. Alguns vão sendo conhecidos como o violento. Alguns vão sendo conhecidos como o trambiqueiro, o fofoqueiro, a fofoqueira, o maldoso, o malicioso, o vingativo. A Bíblia diz, morreu Moisés, servo do Senhor. Mas o que a Bíblia diz sobre Josué? Josué era um aprendiz. E o que a Bíblia diz sobre Josué, de me fazer tremer, porque diz, morreu Moisés, servo do Senhor, e Deus falou com Josué, servidor de Moisés. Veja, há um servo do Senhor e há um jovem que quer aprender tudo que esse servo do Senhor pode lhe ensinar, tudo que ele pode lhe dar. Aliás, um certo homem disse que a diferença entre um parasita e um discípulo é que o discípulo quer tudo que você sabe e um parasita quer tudo que você tem. Algumas pessoas são parasitas, algumas pessoas são discípulos. Josué, ele quer aprender tanto com Moisés, que ele passa a servi-lo. É uma honra para ele servi-lo. Moisés já está velho, tem 80 anos. 80 não, 120, desculpa. Com 80 ele foi chamado. Nos últimos 40, os últimos 30 e alguma coisa, Josué esteve perto dele. Ele quer servi-lo. O grande pregador Dwight Moody, fala-se que um dos seus primeiros serviços foi segurar um guarda-chuva para um pregador. E ele ouviu uma frase naquele dia que dizia assim: esse mundo ainda não conhece o que Deus pode fazer através de alguém que se entregar totalmente a Ele. O mundo hoje sabe muito sobre esse Josué, que queria cumprir a missão, mas ele foi primeiro servir Moisés. Você já procurou servir alguém? Você já tirou um dia e falou assim: eu vou servir a irmã fulana, hoje eu vou estar à disposição daquela anciã, vou levá-la para passear, vou levar para o shopping, vou levar para tomar café, comer tapioca. Já procurou servir alguém? Quando eu tinha 17 anos, eu estava num momento muito turbinado da minha vida cristã. Eu estava tão louco que eu disse: eu vou morar com meu pastor.
E eu deixei a minha família e eu fui morar com o meu pastor por 1 ano. E eu literalmente o servi e eu queria aprender tudo que aquele homem tinha. Até hoje, as pessoas que não me conheceram e que não conheceram ele, não sabem, mas hoje até a maneira como eu entro num comércio, a maneira como eu peço informações na rua, tem o tom daquele homem impresso sobre mim. Eu fui aprender com ele e fui servi-lo. O nome que a Bíblia dá para Josué, ele era, por um tempo da sua vida, servo de um servo de Deus. Se você quer cumprir a missão, você tem que zelar muito pelo seu nome. Conta-se que um soldado de Alexandre desertou, fugiu. E o capturaram. Era um jovem soldado. E o capturaram. E Alexandre foi falar pessoalmente com esse soldado. Olhou nos olhos e perguntou: como é que é o seu nome? Ele disse: é Alexandre. E Alexandre disse para ele: então, ou você mude sua conduta ou mude seu nome. Nós estamos nesse mundo para construir um nome. Qual é o nome que você está construindo? Para cumprir a missão também, nós precisamos ter uma visão. Deus deu uma visão a Josué. Deus deu os limites da conquista. Deus disse: a conquista vai ter que ser do Líbano até o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o Mar Grande, para o poente do sol, será o teu limite. É uma grande visão. Se você olhar no mapa, é uma grande visão. Quanto a nação de Israel conquistou dessa visão? Nem 10%. Nem 10%. Não dá tempo para Josué, com a nação de Israel, conquistar todas as coisas. Josué morre. Aí você abre o livro de Juízes e tem um relato muito triste. Tem o nome das tribos, das famílias, das terras, seguido da expressão: não conquistaram. A tribo fulano de tal não conquistou sua porção. A tribo X não conquistou, não conquistou, não conquistou, não conquistaram, não conquistaram, não conquistaram. Eu quero abrir só um parêntese para que você entenda que dentro do contexto, essa visão foi dada para Josué, conquistado do Tigre ao Eufrates. E todos os lugares que ele pisasse o pé seria dele. Eu quero que você entenda, em alto e bom som, que nesse sentido geográfico isso não tem nada a ver com você. Não foi dito a você que onde você pisar será seu. Aliás, é um grande motivo de fanatismo explícito, pessoas pegando as situações da Bíblia fora de contexto e fazendo disso uma propaganda de prosperidade, de um vitorismo, de uma vitória propagada o tempo todo. Então você pega um garoto fanático hoje e bota na cabeça dele: onde você pisar será seu. Se ele acredita, as pessoas não acreditam nisso, mas se ele acreditar mesmo, ele vai fazer como uma moça chegou no shopping e disse: olha, eu posso tirar meus sapatos aqui, porque eu quero pisar a planta dos meus pés nessa loja, eu quero comprar essa loja. Loucura, fanatismo explícito. Ela acreditava nessa birutice. Deus não disse que onde você pisar será seu. Já pensou se fosse assim? Essa cidade seria dos cristãos, não é? Bastava cada um sair pisando. Deus deu essa missão para Josué, não deu essa missão para você. Mas não dá para cumprir a missão da tua vida, que não é a missão de Josué, não dá para cumprir a missão da sua vida sem uma visão. Até onde eu gostaria de ir? Até onde deve ser a minha influência? Qual o tamanho da minha visão? E por último, para cumprir a missão,
É preciso ter duas atitudes que Deus recomendou a Josué. A primeira delas é: seja forte e corajoso. Mas como? Eu sou tão medroso. Não sei, mas seja. Trinca os dentes, faça força. Eu sou forte. Várias vezes Deus repetiu: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você vai precisar ser forte e corajoso. A sua missão não é a de Josué, mas isso não significa que ela não inclua força e coragem. Algumas pessoas não vão cumprir a missão porque em algum momento vai lhes faltar coragem. Coragem para dizer não. Coragem para romper com determinadas pessoas, para dizer: não vamos mais andar junto, agora não vai dar. Coragem no processo de tomada de decisão. Uma das coisas que mais derrota pessoas nessa vida é o processo de tomada de decisão. Elas ficam adiando as decisões que elas têm que tomar. Elas ficam adiando. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre o quão importante é o processo de tomada de decisões. Tomar decisão custa alguma coisa. Tomar decisão custa caro. Não tomar decisão custa tudo. Você entende isso? Tomar decisões custa caro. Não tomar custa tudo. Então seja forte, seja corajoso, e especificamente no processo de tomada de decisões, e tome as decisões que precisam ser tomadas. Mas Deus também recomendou a Josué que fosse um meditador das Escrituras, não só um leitor, um meditador. Essa igreja aqui ouve muito sobre meditação. Tem ouvido constantemente que a meditar vem da mesma raiz da palavra ruminar, que é aquilo que o boi faz. O boi passa 2/3 do seu dia ruminando. Ele mastiga, aí mastiga de novo, ele mastiga de novo, ele mastiga de novo, mastiga de novo, mastiga de novo, mastiga de novo. Aí parece que ele engole e ele percebe que não está bem mastigado, e ele regurgita e mastiga mais. Para que tanta mastigação? Simplesmente para extrair tudo o que o alimento puder lhe dar. Isso é meditação. Meditação não é uma leitura superficial. Meditação é entrar profundamente no texto. É por isso que, comendo só capim, nós temos do boi leite, carne, chifre, couro, panelada, puxada, né? Picanha, uma coalhadinha, né? Se o boi não ruminasse, eu não sei como seria. Como seria o caldo de mocotó de um boi que não ruminasse? Para você ruminar a palavra de Deus, aqui de vez em quando nós temos sugerido que você ore pedindo direção a Deus, escolha uma passagem da Escritura, procure entender essa passagem, faça tudo o que for possível, leia em várias versões, leia comentário, você quer entender. E depois de você ter entendido essa passagem, você está ruminando. Não é uma leitura, é um ruminamento, é um nhaque, muito mais nhaque, você está ruminando. Aí depois você tira uma lição. Qual é a lição disso aqui para a minha vida? E você guarda essa lição no seu coração. Isso eu estou falando depois de você ter escolhido uma parte dessa passagem para memorizar. Guardou papeizinhos com versículos no bolso. Lembre-se, você está ruminando. E agora você tirou uma lição. Depois de ter tirado uma lição, você vai tomar uma decisão. O que eu vou fazer com essa lição que eu tirei? O que eu vou fazer com essa palavra? E depois de tomar uma decisão, você vai compartilhar com Deus. Isso aqui é só um mapa, uma sugestão de ruminação. Você pode ter seus próprios caminhos, mas você precisa ser mais comprometido com a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos um pouco avançados na hora. Mas nós não podemos esquecer de fazer uma comparação entre Josué e Jesus.
Aliás, em hebraico os nomes são muito parecidos. Houve um tempo da minha vida que eu pensava que era a mesma coisa. Um é tipo Yeshua e o outro é tipo Yehoshua. Algo mais ou menos assim. O Velho Testamento aponta Josué como sendo um símbolo de Jesus. Havia profecias sobre Josué. Ele disse: depois da minha morte, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Só que aquela profecia começa a dizer coisas que não podem ser cumpridas em Josué, só podem ser cumpridas em Jesus Cristo. Josué era aquele Yehoshua que tinha pecados. Ele não pode ser o libertador espiritual. Ele é um guerreiro, ele é um servo, ele é um líder. Jesus é o Yeshua sem pecados. E a Bíblia diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, fazendo dele maldição em nosso lugar. Josué ia levar o povo para a terra prometida, para a Jerusalém terrestre. Jesus é aquele que quer te levar para a terra prometida espiritual, o céu prometido, a Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém. Jesus é muito mais perfeito do que Josué, do que os anjos, do que Moisés. O livro de Hebreus diz que Deus sujeitou a ele todas as coisas, porque ele é muito superior a Moisés, aos anjos e a Josué e a tudo mais. Muitas das coisas que foram vividas na vida de Josué, você não vai poder viver sem Jesus. Conheça Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Busque direção de Deus e diga: Deus, me mostre Jesus na tua palavra. E se você já o tem conhecido, se você já foi afetado pela mensagem do Evangelho, arrependa-se e seja batizado. Simples assim. Seja batizado em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor, assim como deu uma missão a Josué, nos dá a todos nós uma missão. E às vezes, meu Pai, nos encontramos aqui perdidos, nem sabemos mesmo qual é a missão, o que é que eu tenho que fazer, qual é o meu papel. Converte-nos, meu Senhor, aos elementos da missão, as coisas que precisam ser vivas na nossa vida, que precisam ser marcantes na nossa vida e que nós talvez tenhamos as abandonado, meu Pai. Que haja em nós o desejo de sempre prosseguir, mesmo que alguns dos nossos queridos vão morrer, mas que nós sempre prossigamos. Que haja em nós, meu Deus, uma visão específica onde queremos chegar. Que haja em nós um nome sendo construído, que as pessoas vejam em nós servos de Deus, servas de Deus. Que haja em nós o desejo de sermos fortes nesse mundo, quando for necessário ser forte. Que haja em nós, meu Pai, o desejo de ruminar a Tua palavra, comer a Tua palavra, assim como Tu disseste a Ezequiel: enche as Tuas entranhas, enche o Teu ventre, sacia-te da minha palavra. Opera essas coisas em nós, meu Pai. E aqueles que ainda não conhecem o Josué espiritual, o Yehoshua, o Senhor Jesus, que entendam, meu Pai, que a mensagem do Senhor para a vida deles é: conheçam o meu filho, façam as pazes com o meu filho, recebam o meu filho como Senhor de suas vidas. Pedimos que seja assim em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.